Eita, galera, terminou o tempo no outro vídeo. Voltando então, número 5. Os déspotas esclarecidos ficaram caracterizados pela tentativa de harmonizar os ideais políticos e filosóficos desenvolvidos pelo iluminismo com a tradição do absolutismo monárquico. No caso de Portugal, as ideias iluministas tiveram penetração no século XVIII por meio de quem? Quem que nós estudamos que veio lá de Portugal governar aqui no Brasil, trouxe várias ideias interessantes para mudar o que acontecia aqui? O senhor Marquês de Pombal. Lembram dele? Ele trouxe várias coisas novas aqui para o Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. O rei de Portugal mandou o Marquês de Pombal para o Brasil para que ele governasse aqui em nome dele. Tá? Mas ele ainda devia explicações para o rei. Só que ele usou muitas dessas ideias iluministas para trazer melhorias aqui para o povo que morava no Brasil, portugueses ou brasileiros mesmo, tá bom? Então, Marquês de Pombal. Número 6. O chamado Antigo Regime, que existiu em muitos países europeus ao longo da Idade Moderna, compreende um conjunto de características econômicas, sociais, políticas e culturais. Dentre essas características, é correto incluir a. Na economia, o predomínio das relações capitalistas e na política, a hegemonia das ideias liberais. O antigo regime. O modelo absolutista de governar. B. Na sociedade, uma hierarquia determinada não pelo nascimento, mas pelas riquezas que o indivíduo conseguisse acumular. E na economia, práticas monopolistas. Se a pessoa conseguisse muito dinheiro, ela conseguiria tomar o lugar do rei. Na política, o predomínio de monarquias absolutistas. E na economia, o intervencionismo estatal, que é o mercantilismo. Essa tá bem parecida. O que vocês acham? Essa aqui mesmo, tá, pessoal? Então, aqui tá falando do antigo regime, antes das ideias iluministas. Contra o que os iluministas queriam lutar? Então, é isso aqui, ó. Predomínio de monarquias absolutistas, o antigo regime é isso. E na economia, o intervencionismo estatal, que é o mercantilismo. Sim, é isso aí. Tanto que na economia do iluminismo, tanto os fisiocratas quanto os liberalistas, eles eram contra a intervenção do Estado na economia, tá? A intervenção do Estado na economia é chamado de mercantilismo. Número 7. Pode-se dizer que o iluminismo foi um movimento exclusivo. Exclusivo, essa palavrinha eu acho que foi que pegou vocês, né? Da burguesia, justifique. Quando a gente diz exclusivo, quer dizer que é só aquilo, que não tem outra opção. Mas não, gente. A burguesia, sim, foi a maior classe que mais abraçou o iluminismo, sim, foram eles, tá? Mas, como a gente viu, existiam até alguns reis que usavam algumas ideias iluministas. Então, não foi só a burguesia. Então, até alguns monarcas, até alguns reis usaram dela, tá? Então, a gente não pode dizer que é exclusivo da burguesia, que era só eles que eram a favor do iluminismo, tá? Essa palavrinha aí que eu acho que foi que pegou vocês. E a última questão, a fisiocracia e o liberalismo econômico foram ideias econômicas que surgiram durante o iluminismo. O que elas tinham em comum? É a primeira coisa que vocês tinham que responder. O que a fisiocracia e o liberalismo tinham em comum? Eu até falei agora na resposta de uma outra questão. E a outra coisa, quais eram os pontos diferentes? Então, o que elas tinham em comum? Ambas as ideias econômicas do iluminismo, fisiocracia e liberalismo, eram contra a intervenção do Estado na economia, contra a intervenção do rei na economia, porque o rei nesse período, ele era o Estado, tá? E o que elas têm em comum? Até anotei aqui bem bonitinho, eu vou ler para vocês.
Os fisiocratas defendiam que a terra era a única fonte geradora de riquezas e que a agricultura era a única atividade rentável. Os liberais, por sua vez, defendiam que a economia tinha leis próprias e que o comércio era a atividade mais prejudicada pela intervenção direta do soberano. Certo, gurizada, espero que eu tenha ajudado aí vocês. E qualquer dúvida, mesmo com essa explicação, ficou dúvida? Me chama, não deixa de me chamar, eu não vou morder ninguém. Até que eu tô longe, eu não consigo, tá? Mas nem que eu estivesse perto eu não mordo também, tá bom? Tô aqui pra ajudar vocês em tudo. Tá bonzinho? Belezinha? Beijo. Até a próxima.